Olá! Nesse vídeo eu vou demonstrar como instalar uma máquina virtual com o macOS no Linux Mint. Então vamos iniciar aqui. Ctrl Alt T para abrir a minha tela do terminal. Agora aqui no terminal a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar os repositórios. Então a gente aguarda um pouquinho enquanto ele atualiza aqui os repositórios e aí já vamos iniciar a instalação. Uma vez que ele finalizar a instalação, eu vou começar limpando a tela para que fique mais fácil de visualizar. Para isso eu vou utilizar o comando Ctrl L, que vai limpar a tela do nosso terminal. Ctrl L, maravilha. Então agora eu vou passar para a instalação. Sudo apt install. O que eu vou instalar? Eu preciso instalar o Git para trazer do GitHub o repositório com a imagem da máquina virtual. E eu também preciso instalar todo o sistema de virtualização. Então para isso, vamos lá, vamos instalar aqui QEMU System. Vou instalar também o QEMU Utils para que eu possa gerenciar os discos virtuais. Vou instalar o Python 3 e o Python 3 pip. Isso é o que eu preciso instalar na minha máquina. Vou dar um "-i" para ele não me pedir confirmação de instalação. E Enter. E aqui ele começa a buscar os pacotes necessários e já vai proceder à instalação de todos eles no meu sistema. Com isso eu fico com o sistema pronto para poder trabalhar com a minha máquina virtual. Então eu deixo ele ali carregando, fazendo o download de tudo. Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente não ter que ficar esperando, porque isso vai demorar um pouquinho. Muito bem, agora ele concluiu a instalação, então vou seguir aqui limpando a tela e agora eu vou fazer o download do Git. Então o comando para isso é git clone, o endereço do GitHub, github.com /foxlet macOS Simple KVM. Esse é o endereço de onde eu vou baixar o repositório. Está fazendo o clone do repositório. Então agora eu aguardo um pouquinho, isso não deve demorar muito e eu já terei na minha máquina o repositório. Aqui está ele, vou mudar para a pasta. Estou dentro da pasta do repositório, então estes são os arquivos que vêm com ele. Aqui eu posso escolher agora a imagem que eu desejo baixar, de qual versão do macOS. É importante já destacar que a versão que eu escolher é a que eu terei, não dá para fazer upgrade, eu terei dificuldade. Então assim, eu posso escolher entre High Sierra, Mojave ou Catalina. Em teoria, se baixar o High Sierra ou o Mojave, eu até consigo fazer upgrade até o Catalina. Mas do Catalina para o Big Sur não vai funcionar. Ele vai dar bug. Maravilha, vamos fazer o download então. Como é que eu faço isso? /jumpstart sh -- e aqui eu informo a versão que eu quero. Então vamos lá, por exemplo, se eu quiser o High Sierra, eu escrevo High Sierra. Não quero ele, se eu prefiro o Mojave, só colocar o Mojave. Ou colocar Catalina, que é o que eu vou escolher aqui. Enter. E agora ele vai buscar para mim a imagem base para que eu consiga fazer a instalação do Catalina. Então isso é o que ele já está realizando. Então aqui está vindo o arquivo DMG da minha imagem base do Catalina para que eu possa realizar a instalação do macOS.
Esse processo é relativamente rápido, então não será necessário pausar o vídeo para isso. Posso aguardar aqui com ele rodando. Logo em seguida, quando terminar esse processo, o que eu tenho que fazer é criar o disco virtual onde eu vou instalar o meu sistema operacional. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto ele faz a criação. E já podemos continuar. 92%, pode ver que é bem rápido esse download. Agora ele vai descomprimir os arquivos. Aqui nesse momento ele está fazendo a conversão do DMG para um IMG. Então está mudando o padrão de imagem que eu tenho aqui. É a imagem Base System, como dá para ver aqui, ó. Então o Base System DMG está virando Base System.img. Basicamente isso é o que está acontecendo. Um padrão de imagem que será reconhecido pelo nosso gerenciador de máquina virtual. Ok, tudo pronto. Então agora eu tenho estes arquivos aqui, pode-se ver que o Base Image já está aqui. Então a primeira etapa concluída. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou utilizar o comando QEMU IMG. Então esse comando aqui eu só terei disponível porque eu instalei o QEMU Utils. QEMU IMG Create. Então eu vou criar um disco virtual. "-f", então aqui eu vou informar o formato do disco, eu quero QCAL2. Esse será o formato do disco virtual. Agora o nome do disco, eu vou dar o nome de macOS para o meu disco. .QCAL2. Agora que eu informei o nome do disco, eu tenho que dizer o tamanho que eu quero criar ele, 64 GB. Não tem necessidade de fazer maior. Quiser fazer maior para ter mais espaço livre em disco, tranquilo. Com 64 não consigo nem sequer fazer o download da atualização para o Catalina. Perdão, para o Big Sur. Porém, eu não vou fazer essa atualização mesmo. Mas não, tudo bem. Vamos botar um pouquinho mais. Vamos botar aqui 128 GB. Para que eu possa instalar aplicações no meu Catalina. Enter. Está criado. LS. Está ali o meu disco macOS QCAL2. Eu posso ver informações dele. Então vamos lá. QEMU, IMG, Info, macOS QCAL2. E está aqui a informação. Ó. Tamanho virtual, 128 GB. Claro que ele não está ocupando esse espaço ainda, né? Por enquanto ele ocupa 196K. Ele só vai ocupar o restante quando eu precisar. Ele vai crescendo gradativamente. Vamos lá, agora eu tenho que editar um arquivo aqui. O arquivo que eu tenho que editar é o que faz o funcionamento, é o basic.sh. Então vamos lá, nano. Opa, faltou B. Basic SH. Aqui está o meu arquivo criado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho alguns ajustes para fazer nele, antes de começar a subir essa máquina virtual. Primeiro ajuste, -M2G. Aqui é a memória que tem disponível para esse sistema operacional. Então o padrão que ele está me oferecendo é 2 GB de memória. Funciona, é possível, mas eu pessoalmente acho pouco. Então eu vou mudar isso aqui para 16 GB de memória. O número de núcleos, ele está oferecendo 2 núcleos. Nessa minha máquina real, eu tenho 8 núcleos. Então, em vez de 2, eu vou trabalhar com 4 núcleos na máquina virtual. Maravilha! Aí eu venho descendo aqui.
E aqui no final eu vou incluir algumas informações. Então vamos lá. Menos drive. Então agora aqui eu vou informar o drive que eu acabei de criar. Tem que passar essa informação para ele. Então, drive id igual system disk if igual none, vírgula, file igual, e agora vem o que? O nome daquele disco que eu criei. Então, o Mac OS ponto kcal2. E ao final da linha eu coloco essa barra invertida. Até aqui eu disse que tem o drive, mas não preparei ele para funcionar, então eu tenho que dar mais um comando. Vamos lá, o meu próximo comando é device IDE HD. Então aqui eu estou informando para ele o tipo de dispositivo. Bus SATA.4. Drive igual. Agora eu tenho que usar o mesmo System ID que eu coloquei na linha de cima. Então, System Disk. E ao final da linha, aquela barra invertida. Claro, eu saí do processo. Pronto, voltei. Cliquei na tecla errada aqui, tudo bem. A barra invertida. Então, caso aconteça com alguém aqui, a mesma coisa, no meu teclado a barra invertida está do lado do Z. E eu acabei dando um Ctrl Z e ele saiu do processo. É só dar FG que ele volta, não tem problema nenhum. Bom, botei a barra invertida aqui, está pronto para sair do nano. É Ctrl X, S para dizer sim, Enter. Está feito. Vamos limpar a tela e vamos conferir então agora se o meu Basic ficou da forma que eu quero. Pode ver que as duas últimas linhas são as que eu acabei de inserir. Então, maravilha, sim, ele está da forma que eu quero. O próximo passo agora é eu fazer a instalação disso no meu sistema de virtualização. Eu vou utilizar o Virtual Manager aqui. Muito bem, o próximo passo agora é fazer a instalação do Virtual Manager. Então, sudo apt install virt manager. Ok. E ele vai fazer a instalação. Por que eu estou instalando o Virt Manager? Porque eu vou utilizar ele para o gerenciamento da minha máquina virtual. O passo seguinte, após a instalação dele, será colocar esta máquina virtual que eu estou preparando dentro do Virt Manager. Eu poderia usar ela direto do QEMU, mas a interface é menos amigável. Pessoalmente eu prefiro trabalhar no Virt Manager. Então isso é o que a gente vai fazer agora. Então ele está instalando para mim o Virt Manager, que eu vou utilizar a virtualização via QEMU, mas de dentro do Virt Manager. Então esse é o passo que está sendo realizado agora. Sim, eu poderia até ter instalado ele lá no início, mas acabei esquecendo, então vai agora, não tem problema nenhum. Não vai afetar nada porque ele ainda não foi necessário, agora que ele será necessário. Então está quase concluindo já a nossa instalação aqui. Já vamos passar para a inserção dessa máquina no Virt Manager. Só mais um pouquinho. Temos aqui 15 minutos e agora a nossa estrutura para a criação da máquina virtual Mac está pronta. Agora a gente vai começar a trabalhar realmente. Muito bem, agora então eu vou fazer a inclusão dessa máquina no meu Virtual Manager. Eu já abri ele aqui do lado para a gente visualizar. Então agora eu vejo isso. Vamos lá. Ponto barra make -- add. Com esse comando eu insiro a minha máquina virtual lá no gerenciador. Ele solicita a minha senha.
E pronto, está lá a máquina, não preciso mais do terminal. Agora eu vou trabalhar direto aqui no gerenciador. O que eu tenho que fazer? Aquela configuração inicial que eu havia feito era a configuração necessária para trabalhar no Qemu. Como eu passei agora por Virt Manager, eu vou fazer os ajustes de novo aqui. Então a memória 16384, aplicar. Opção de inicialização começa do disco 1. Quem é o disco 1? É o ESP-QCAL. Quem é o 2? A imagem. Está faltando o disco que eu criei. Então, adicionar hardware. Armazenamento. Aí eu venho aqui em selecionar, gerenciar. E vou procurar o disco que eu tenho lá. Então, navegar localmente. macOS QCAL 2. Abrir. Concluir. Ele adicionou um SATA 3, que é o meu disco. Então, ok, agora estou pronto. Posso conferir o processador, já está aqui, ó, 4 núcleos, é isso que eu queria. Tudo ótimo. Então, posso passar para cá. Agora, então, eu vou iniciar a máquina virtual para que ela faça a instalação. Iniciei a minha máquina virtual. Vou deixar aqui do lado que a gente pode ir acompanhando o uso da CPU tanto na máquina virtual quanto no host, que é bem interessante. Então aqui, boot macOS da imagem base, é isso que eu quero, Enter. Ele vai começar a inicialização agora da minha imagem base. Aqui é só aguardar. Ele demora um pouquinho, mas não está dando erro. Pode ficar tranquilo que é assim mesmo. E começou a carregar a imagem base do macOS. Ainda não é o Catalina. Ele vai baixar o Catalina. Então, aguardar um pouquinho, que aqui eu tenho que dar alguns comandos ainda para aceitar e mandar ele buscar lá no servidor da Apple o Catalina para mim. E eu continuo podendo acompanhar aqui do lado o meu uso de memória. Ó, macOS Recovery. Então é o que ele está me apontando aqui. O que eu tenho? macOS Recovery. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reinstalar o macOS. Continua. macOS Catalina. Continua. Pergunta se eu aceito o contrato. Claro que eu tenho que aceitar, senão não continua, né? Agree. E aí ele me diz o quê? Não tem disco nessa máquina. Opa, então volta. Espere um pouquinho. Vamos sair do instalador. Viemos aqui para o utilitário de disco. Continua. Tinha esquecido um passo muito importante. Esse primeiro disco aqui, ó, pode ver que ele é aquele de 128. Então esse é o que eu quero. Clica em Erase. Dou o nome do disco, que será macOS. A formatação é o padrão APFS. Erase. Então aqui ele vai formatar o disco para mim. Criou o disco, ele já apareceu ali como macOS, concluído. Maravilha. Agora sim que está concluído o meu disco, eu posso fechar essa janela e voltar para reinstalar o macOS. Avança. Aceito o contrato. Agora apareceu o meu disco aqui, ó, aquele de 128 que eu criei. Seleciono ele, install. E ele começa a fazer a instalação do meu disco.
Essa é a maneira que eu vou trabalhar para instalar o meu Mac. Aqui eu tenho o meu uso de CPU e aqui ele vai começar o download. De acordo com o sistema e a internet de cada um, isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então aqui ele está prevendo 19 minutos. Eu vou pausar o vídeo e depois que ele terminar o download eu continuo. Concluído o download, ele está carregando essa tela agora do macOS. Ela também é um pouquinho demorada, então eu também vou dar uma paradinha com o vídeo. Aparece algumas vezes essa tela aqui com textos correndo, pode ficar tranquilo, ignora ela, faz parte do processo e ele vai seguir o processo normalmente, não precisa fazer absolutamente nada a não ser aguardar. E finalmente, após longas esperas, a gente começa a instalação do Catalina. Então vamos lá, começar escolhendo aqui o nosso país. Um ponto muito importante a ser destacado aqui. Um ponto muito importante a ser destacado aqui. Esse que você estava ouvindo já era o macOS falando. Essa forma de instalação que está sendo feita, ela serve para testar, para conhecer o sistema, não para utilizar ele de forma definitiva. Por quê? Porque de acordo com o licenciamento da Apple, os sistemas operacionais delas estão licenciados exclusivamente para o uso em equipamentos da Apple. Então esse tipo de instalação é considerado irregular, ele é feito apenas para teste, nada mais. Que pode ir avançando, não quero transferir nada agora. Eu posso colocar um Apple ID ou não, vou deixar isso para depois. Termos e condições, aceito, ok. E aqui eu coloco então agora os nomes que eu terei de usuário. Coloco a senha super difícil utilizada em máquina virtual, 1, 2, 3, 4. Esse bonequinho aqui não tá com nada, né? Eu posso trocar o bonequinho por uma outra imagem
que tem aqui, só para não ficar aquela coisinha ali, né? Ele vai criar a conta aqui da minha máquina. Concordo com tudo, vou compartilhar. É importante compartilhar esse tipo de dado de travamento, porque isso faz com que a empresa consiga aprimorar o software. Não entre naquelas paranoias ridículas de que estão monitorando o que vocês estão fazendo, que isso é o maior absurdo da face da Terra. Só mesmo quem nunca desenvolveu um software para ter uma ideia tão ridícula dessas. Então os dados são anônimos. Habilitar a Siri. Inglês britânico ou português? Eu prefiro ela em português. Mas agora não quero testar ainda. Qual o modo que prefere? Eu prefiro o modo automático, de acordo com o horário ele vai para o modo escuro ou claro. Está terminando a configuração do Mac. Uma introdução ao funcionamento dele, não estou interessado nisso aqui. Ele me diz que tem atualizações e parabéns, aqui está o Catalina. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais dele. Esse realmente era apenas para a instalação do sistema operacional.